Hello. And thank you to everyone for allowing me to be here today. Regrets in life is the answer to that question. Você já parou para pensar o que é se transformar completamente para um papel no cinema? Não tô falando só de atuar, mas de literalmente mudar o seu corpo, sua voz, sua postura. É exatamente o que Dwayne "The Rock" Johnson fez para viver Mark Kerr, um dos lutadores mais icônicos do MMA no filme The Smashing Machine. Agora, imagina a cena. Dwayne teve que ganhar 30 quilos para interpretar o personagem. E quando digo 30 quilos, não é como se ele fosse na academia e, de repente, colocasse mais peso na barra. Não, meu amigo. Ele teve que seguir um plano de treino hardcore, com uma alimentação específica que foi do café da manhã ao jantar. Tudo pensado para ele ganhar peso da maneira mais controlada possível. E sabe o que é mais louco? Ele teve que continuar com esse peso para outro projeto depois, o que exigiu uma disciplina absurda. É o tipo de dedicação que só quem realmente ama o que faz consegue ter. E aí entra a magia do cinema, né? Porque para dar vida ao Mark Kerr, Dwayne não só teve que trabalhar o físico, ele também teve que mudar a sua voz. Isso mesmo. Ele trabalhou com um treinador vocal para conseguir um tom mais grave, mais profundo, mais condizente com a personalidade do Kerr. Ele foi até o ponto de se transformar em algo quase irreconhecível. E claro, o diretor Benny Safdie e a Emily Blunt estavam lá para dar aquele suporte fundamental. A Emily, que faz a ex-esposa de Kerr no filme, teve um papel crucial nesse processo todo. Ela e Benny ajudaram Dwayne a se aprofundar emocionalmente no papel, a explorar as vulnerabilidades de um cara que passou por tantos altos e baixos na vida e na carreira. O resultado? Uma performance que já está sendo aclamada. E o melhor de tudo é que ele não fez isso por fama ou prêmios, ele fez porque queria se desafiar, mostrar algo novo para ele e para o público. E pelo que tudo indica, ele vai arrasar com essa nova versão de si mesmo. Agora, The Smashing Machine estreia em outubro de 2025 e com certeza vai ser aquele tipo de filme que vai ficar na memória, não só pela atuação de Dwayne, mas pela jornada de transformação e superação que ele teve que enfrentar para chegar lá. E você, já pensou em se desafiar da mesma forma? Em sair da sua zona de conforto, se entregar de corpo e alma a algo novo, algo que te faça crescer e aprender mais sobre você mesmo? Acho que é isso que Dwayne nos ensina com esse papel. Nunca é tarde para se reinventar e buscar o melhor de si. Mark Kerr É um nome que ressoou nas arenas de MMA de forma poderosa. Durante os anos 90, ele era praticamente sinônimo de invencibilidade no esporte, sendo dos primeiros a demonstrar uma combinação única de força física, habilidade técnica e mentalidade imbatível. No entanto, por trás da imagem do Smashing Machine, um apelido que ele próprio usou como uma forma de descrever seu estilo agressivo no octógono, havia muito mais do que músculos e vitórias. Quando falamos de Mark Kerr, falamos de um homem que, de certa forma, se tornou o retrato de uma época do MMA. No início dos anos 2000, ele era considerado um dos maiores talentos do esporte, com uma carreira imbatível até então. Com um histórico de vitórias impressionantes e um físico que parecia ser esculpido para o combate, o Mark rapidamente conquistou o respeito de todos no meio. Mas como ele chegou a esse ponto? O que fez com que ele se tornasse uma lenda? Mark Kerr nasceu em 1968, em Toledo, Ohio. Desde cedo, a luta estava em sua vida. Ele começou a praticar o wrestling enquanto estudava na Universidade do Arizona, onde se destacou de imediato. Seu talento para o esporte o levou a ser um dos principais nomes no wrestling universitário. Mas a transição para o MMA não era algo óbvio. Na verdade, a história de Mark Kerr no MMA começou como uma forma de expandir seus horizontes e buscar algo mais desafiador. A sua carreira no MMA começou no auge do esporte, nos primeiros torneios do UFC e outros eventos de luta livre. Em 1997, ele fez sua estreia no evento Ultimate e logo se destacou pela sua força e técnica. Seu estilo de luta era algo nunca antes visto na época. Ele não era apenas um bom wrestler, mas também era devastador quando se tratava de ataques poderosos e principalmente da sua habilidade de controlar o ritmo da luta. O apelido de Mark Kerr, Smashing Machine, ou Máquina de Destruição,
foi uma descrição perfeitamente fiel ao seu estilo de luta. No octógono, ele era como uma máquina de guerra, implacável, sem piedade e com um foco inabalável na vitória. Era impossível não ver em Mark um tipo de força bruta rara no MMA. Quando ele estava no auge da sua carreira, poucos conseguiam resistir à sua pressão. Suas vitórias eram dominantes e a sua presença no octógono era aterradora para seus oponentes. Mas, apesar do sucesso no esporte, algo se passava por dentro de Mark Kerr. Embora ele fosse um mestre da luta, não era possível escapar das suas próprias batalhas internas. Como muitos lutadores daquela época, Mark se viu envolvido não só com as adversidades físicas da profissão, mas também com problemas psicológicos e emocionais. O peso da fama, o estresse do treinamento e as expectativas para sempre ser o melhor começaram a afetá-lo de maneiras que ele não poderia prever. Mark Kerr foi um dos primeiros lutadores a realmente expor o lado sombrio do esporte de combate. Ele se tornou uma espécie de símbolo da dura realidade que muitos atletas enfrentam ao buscar a perfeição. Suas lutas pessoais com vícios, depressão e problemas de relacionamento foram expostas de maneira crua, especialmente após a queda da sua carreira. O documentário The Smashing Machine, 2002, que acompanhou a vida de Kerr, mostrou de perto sua luta para lidar com os altos e baixos do esporte e da vida pessoal. A trajetória de Mark Kerr no MMA tomou um rumo inesperado. Embora ele tenha sido um dos primeiros grandes nomes da história do esporte, a sua carreira foi prejudicada por uma série de derrotas consecutivas. Mas o que realmente desmoronou a sua carreira não foram apenas derrotas no octógono, foi a incapacidade de lidar com as consequências da fama precoce e o impacto emocional do esporte de combate. A cada luta perdida, Mark Kerr enfrentava uma pressão interna ainda maior. Sua vida fora do octógono estava em um estado de desordem. À medida que os anos passavam, Kerr parecia cada vez mais distante do homem que uma vez fora o Smashing Machine. O vórtice de vícios, lesões e depressão fez com que ele se afastasse do MMA por um tempo. Mas a história de Mark Kerr não é apenas sobre quedas, ela é também sobre luta e resiliência. Ao longo dos anos, ele buscou ajuda, se afastou de certos vícios e, de certa forma, encontrou uma maneira de se reconstruir. Não como um invencível lutador de antes, mas como alguém que agora tinha uma perspectiva mais profunda da vida e do impacto que o esporte teve nele. Hoje, Mark Kerr é lembrado não apenas como um lutador que brilhou no início do MMA, mas como alguém que fez parte de um momento crucial na história do esporte. Ele foi um dos primeiros a mostrar ao mundo as verdadeiras dificuldades do MMA e como o esporte pode afetar o bem-estar físico e mental de um atleta. A sua história é uma lição sobre os altos e baixos de se viver sob o olhar do público e da pressão de sempre ter que ser o melhor. Kerr pode não ter sido o campeão que muitos esperavam, mas ele teve um impacto significativo na evolução do MMA. Sua história de superação e os desafios que enfrentou continuam a ser uma referência para muitos, tanto dentro quanto fora do octógono. Ele fez parte da construção do MMA como a gente conhece hoje, com todas as suas glórias, mas também com as suas sombras. Mark Kerr, o Smashing Machine, talvez não tenha conquistado tudo que poderia no MMA, mas a sua história será lembrada para sempre. Ele abriu portas para os lutadores que vieram depois e a sua jornada, tanto de vitórias quanto de derrotas, é uma das mais autênticas e emocionantes do esporte. A vida de Mark Kerr é um reflexo da complexidade do MMA, um esporte que exige muito mais do que apenas força física. Exige força mental, emocional e muitas vezes uma capacidade de resiliência que vai além das lutas no octógono. Mark Kerr será lembrado como um dos pioneiros do MMA, mas também como um homem que lutou com os seus próprios fantasmas. E no fim, é isso que torna ele ainda mais humano, a verdadeira história por trás da lenda.